projeto do Memorial da Anistia Política do Brasil entrou para as páginas policiais nesta quarta-feira. Numa operação da Polícia Federal, 8 servidores da direção da UFMG foram conduzidos coercitivamente para prestar depoimento, inclusive o reitor. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, a ação faz parte de investigações sobre um suposto desvio de recursos para a construção do memorial. Eu converso com Carlos Martinez, ele é presidente do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade que está sendo dada. Carlos, você dá voz à comunidade acadêmica especialmente, né? Como é que a comunidade acadêmica reagiu a esse acontecimento? Bem, a comunidade acadêmica ela foi surpreendida com uma notícia hoje cedo da condução coercitiva dos nossos dirigentes. Na realidade, de uma forma geral, todos nós fomos levados coercitivamente para dentro da Polícia Federal para prestar depoimento, porque os nossos representantes eles são eleitos pela comunidade e eles representam aquilo que a nossa comunidade pensa e aquilo que nós somos. A condução coercitiva ela nos pareceu um ato extremamente forte, tá? Um ato de uma tentativa de constrangimento. Foi isso que nós sentimos, né? Nós nos sentimos, na verdade, muito mal. Nós somos professores universitários, somos pesquisadores. Nós estávamos chegando para dar aula, para aplicar provas, para trabalhar em laboratórios e fomos surpreendidos com uma notícia, no mínimo, estranha. Agora, o que aconteceu foi uma operação da Polícia Federal, mais uma entre tantas operações da Polícia Federal, né? Que inclusive não teve nem dessa vez o apoio pela condução coercitiva pelo Ministério Público, né? Na decisão da juíza que autoriza o mandado e a condução coercitiva, o Ministério Público se coloca contra. Eu queria entender o que fez a polícia, que justificativa deu a Polícia Federal para agir dessa forma, né? O que ela tem nessa investigação, o que ela já tem, e o que diz a reitoria, o reitor e os envolvidos nesse caso. O processo em si ele ainda não é bem conhecido, não é? O fato todo é que a Polícia Federal ela tinha uma desconfiança sobre algumas coisas que aconteceram, mas no nosso entendimento isso deveria ter sido tratado de uma forma administrativa. Se você tem dúvida sobre algum problema, existem dispositivos administrativos para você começar uma investigação, manter essa investigação e só depois, em última instância, você apela para um ato de força, um ato constrangedor como esse. A nossa comunidade... Porque essa é uma investigação criminal. É uma investigação criminal. Não teve antes disso uma investigação administrativa, é isso? Que nós saibamos, não, né? Então, o que acontece? Você tem uma situação na qual, de repente, você é presenteado com a visita da polícia na sua casa, tá? Em cima de um assunto que você não conhece, e você sai para depor sobre uma coisa que você não sabe do que se trata. Mas o que diz a Polícia Federal? A Polícia Federal diz que ela está cumprindo o mandado judicial. Essa é a justificativa dela, né? Agora, mas ela está com base numa investigação. Ela tem base uma investigação que está sendo conduzida pela polícia. Então ela chega e leva coercitivamente os nossos dirigentes. Nós não soubemos do que se tratava, nem eles souberam na hora, quando foram investigados, não é? E numa situação muito constrangedora. O que a comunidade enxerga? A comunidade enxerga isso como mais uma ação no sentido de denegrir a imagem da universidade. A nossa universidade é uma universidade séria, é uma universidade trabalhadora, nós geramos ciência, nós geramos conhecimento, nós somos responsáveis pela construção desse Estado e desse país, né? E nós nunca nos furtamos a responder nenhum tipo de questionamento. Há a alegação da Polícia Federal, dentro da investigação, é de que há desvio de recursos. Que foram repassados para a construção do memorial.
e esse dinheiro estaria sendo usado de outra forma, haveria fraudes, inclusive, em relação a bolsas e tal. Já existe você tomou conhecimento, teve informações sobre isso para tentar esclarecer por que essa acusação, de onde que sai essa acusação? Nós não sabemos de onde sai a acusação, mas é muito difícil isso acontecer dentro de uma universidade. A universidade, ela funciona de uma forma colegiada, ela tem dezenas de sistemas de vigilância interna, de pesos e contrapesos que impedem que esse tipo de coisa aconteça. Então, para esse tipo de ilícito acontecer é muito difícil. Por isso a nossa perplexidade. Né? Nós não acreditamos a princípio que isso tenha acontecido. Tá? Isso pode ter sido um mal-entendido, isso poderia ter sido tratado de forma administrativa. Se existe uma dúvida com relação ao andamento de um determinado projeto, o natural e o normal é que se abra um processo administrativo. Não é? Nós temos procuradoria jurídica, nós temos todo um sistema interno de controle. A mim me parece impossível você conseguir fazer qualquer coisa ilícita dentro da universidade. Ela é muito bem estruturada, ela é muito bem controlada. O que diz o reitor sobre isso? O reitor está perplexo também, não é? Ele recebeu... Você teve a oportunidade de conversar com ele? O reitor ele está muito sereno, ele tem certeza do que ele fez, a administração dele é uma administração séria, uma administração serena, não é? E ele vai responder todas as perguntas. Né? Não era necessário ele ter sido conduzido coercitivamente, ele teria ido mediante um convite. Não é? A coerção é que essa brutalidade ela nos deixa assustados. Ou seja, nós estamos entendendo que existe uma força maior que ela nos diz o seguinte: a partir de agora nós vamos fazer e acontecer da forma que nós acharmos conveniente. Agora, eu queria retomar a questão das motivações da Polícia Federal, né? Da Polícia Federal, enfim, teve um mandado judicial que foi cumprido com base nas investigações que estavam sendo feitas. A juíza vem lá listando os indícios, a posição da CGU, do TCU, do Tribunal de Contas da União, enfim. O que levaria a Polícia Federal a fazer uma investigação como essa? Uma investigação como essa, ela é normalmente feita quando existe uma dúvida acerca de alguma coisa que esteja acontecendo. Mas o próprio Ministério Público, como você acabou de falar, ele não deu anuência ao fato de você fazer uma condução coercitiva. Porque os nossos dirigentes, eles são pessoas idôneas, são pessoas conhecidas, eles têm residência fixa, esse pessoal está todo dia dentro da universidade. Estão falando que tem até escuta telefônica? É possível que tenha, nesse país de meu Deus, tudo é possível, não é? As coisas podem acontecer da forma como... como tem acontecido. Uhum. Né? Agora, Carlos, o nome que a operação recebeu é Esperança Equilibrista. Faz uma menção a uma música muito conhecida, que é o Bêbado e o Equilibrista, do Aldir Blanc, né? E que é um verdadeiro hino pela luta contra a ditadura militar. E isso tem toda a relação com o memorial, né, que é o memorial da anistia política do Brasil. O que sinaliza, na sua opinião? Na minha, né, de centenas, talvez milhares de pessoas. Né? Isso é um tapa na cara da gente. Né? Nós podemos estar enganados, eu posso estar enganado com o que eu estou falando. Mas a impressão que a gente tem é que é uma tentativa de dar um puxão de orelha. Né? Mas a Universidade Federal de Minas Gerais, ela sempre enfrentou essas dificuldades. Nós temos um histórico de quase um século de enfrentamento de truculência, de brutalidade, e nós vamos enfrentar esse tipo de ação e nós vamos vencer esse tipo de ação. O corpo de professores, de funcionários, de alunos está mobilizado. Nós estamos unidos em defesa da universidade pública, gratuita. Nós estamos unidos de forma a mostrar à sociedade que nós somos uma entidade séria, nós somos uma instituição séria,
uma instituição que forma a gente, cujo nosso objetivo maior é, entre outras coisas, fazer com que esse país deixe de ser um país subdesenvolvido, não é? Então, esse tipo de ação para nós realmente soa como uma agressão muito forte. Não é? Está presente na discussão política do país hoje a questão das universidades públicas no Brasil, da pertinência delas, né? O Banco Mundial chegou a soltar, dentro do relatório que ele apresentou ao governo federal, a soltar uma observação no relatório que o Brasil devia acabar com as universidades federais. Há uma denúncia contra os desmontes que vêm de parlamentares, de educadores, de acadêmicos em geral, contra um desmonte que estaria sendo orquestrado, não é, com todo o apoio e presença do governo nele, do governo Temer. Você faz relação? É óbvio que nós fazemos relação com isso, né? Agora, o que a população tem que ficar atenta é o seguinte: a universidade pública ela é responsável pela formação de boa parte da nossa classe média. As pessoas vão para a universidade pública, estudam, se informam, se instruem e progridem na vida. Tá? A universidade pública foi um dos grandes instrumentos de progresso nesse país. Né? A tentativa de você acabar com a universidade pública, ela vai negar às pessoas de menor poder aquisitivo a ascensão social. Tá? Hoje nós temos uma boa parcela, mais de 50% dos nossos alunos são alunos oriundos de classes populares. Então, quando você fala, olha, a universidade ela tem que ser paga, nós estamos dizendo que nós vamos negar à nossa população de baixa renda o acesso à universidade de qualidade. Não é? O Banco Mundial, ele fala isso de forma encomendada, ele não está preocupado com o Brasil. O Banco Mundial está preocupado com o dinheiro deles. Nós temos que nos preocupar com o nosso país. Esse país é nosso. Nós vivemos aqui. Não existe outro lugar para nós vivermos. Então, ou nós nos defendemos os nossos interesses, ou então nós vamos perder tudo. Então, nós temos que estar unidos de uma forma muito serena. A população tem que estar clara que o ataque não é contra a universidade, é contra a população. Nós estamos sendo atacados, sim. Interesses estrangeiros têm a visão de que a universidade deve acabar, mas isso não nos interessa. Essa universidade, esse país é mantido com o trabalho do brasileiro, do trabalhador brasileiro, das pessoas que aqui vivem. Nós é quem temos que decidir o que é que nós queremos. Não é? Essa ingerência estrangeira, externa, tá? Ela é muito estranha e nós já conhecemos. Nós que temos cabelo um pouco mais branco, sabemos o que é que vai acontecer. Né? Esse tipo de ataque é um ataque impróprio, vamos dizer assim. Né? E nós temos que estar unidos. O que o capital internacional ganharia com o fim das universidades públicas? O capital internacional passa a ter o domínio sobre a tecnologia e nós passamos a ser eternos compradores de tecnologia externa e produtores de commodities, por exemplo. Né? O dinheiro que você não aplica dentro do país, ele pode ser exportado, por exemplo. Agora, um povo e um país, para ser livre, ele tem que lutar pela liberdade. Nós vamos ter que lutar pela liberdade, de forma serena, de forma organizada, e nós vamos ter que dar um recado inequívoco. Nós não queremos isso. Tá? O episódio lá de Santa Catarina, com o reitor, que acabou se suicidando em decorrência daquela situação em que ele foi acusado de, enfim, de má gestão, de improbidade. Você vê relação no que aconteceu lá? Com o que tá Infelizmente, não tem como não ver relação com aquele episódio. Aquele episódio é um episódio trágico. Do ponto de vista institucional, é um episódio trágico do ponto de vista pessoal. Aquilo é uma tragédia do início ao fim. Ele foi proibido de entrar na universidade. É uma tragédia do início ao fim, não é? Então, a repetição dessas tragédias com as grandes universidades sempre se posicionaram a favor dos anseios das classes populares, é muito estranho. Não é? A UFMG sempre defendeu um sistema público, gratuito, um sistema de saúde pública, sempre defendeu o direito que o trabalhador tem à sua aposentadoria, tá? A uma vida decente. E, de repente, nós começamos a ter ataques. São ataques que começam pela mídia, são ataques que começam com pequenos comentários, e à medida que esses ataques eles não têm sucesso, não é, existe o início de uma nova estratégia
vamos começar com o ataque a nível pessoal. Então, agora nós pegamos 8 representantes, e esses 8 representantes são conduzidos de uma forma muito imprópria, muito difícil de ser, vamos assim dizer, eu vou usar um termo aqui simples, difícil de ser engolido. Não é? Como é que o sindicato pretende enfrentar essa circunstância? O sindicato ele está se mobilizando no sentido de, primeiro, deixar público o ataque que foi feito, ou seja, instruir todos os nossos filiados, mas também instruir a população, instrumentar a população com a verdade. A verdade ela tem que prevalecer acima de qualquer coisa, né? Então o sindicato ele está se mobilizando, conscientizando as pessoas, informando do que está acontecendo, né? De forma que a gente possa, de forma coesa, tá? Uma frente não só de professores, mas daqueles que trabalham lá dentro, que são os servidores, dos nossos alunos e das famílias dos alunos, de forma que a gente se posicione contra esse tipo de atitude. Né? A Assembleia parece que vai ser um espaço também de audiência pública para um espaço de esclarecimento e discussão desse assunto. Importantíssimo. Os nossos representantes aqui na Assembleia, eles têm que se posicionar. Não é? Os nossos dirigentes são professores, são pessoas idôneas. Tá? Eu particularmente conheço a todos. São pessoas que é possível se pôr a mão no fogo por elas, sim. São pessoas honestas. A vice-reitora, Sandra, ela acaba de ser eleita reitora pela comunidade para a reitoria. Para a reitoria, exatamente. Para a reitoria. A professora Sandra é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com uma visão muito boa sobre o sistema universitário. Foi uma excelente vice-reitora, tanto é que ela foi reconhecida e foi conduzida, houve a indicação para a recondução dela como reitora. Então isso para a comunidade, logo após a consulta que foi feita para a comunidade, ele soa como um tapa na nossa cara. Isso pode trazer algum prejuízo para essa indicação? Espero que não, não é? Espero que a serenidade ela prevaleça. Não é? E espero que o Conselho Universitário na semana que vem vai fazer a indicação final e nós esperamos que isso não tenha uma influência negativa nesse processo. Seria lamentável. Não é? O temor de boa parte do nosso corpo de professores é um retrocesso aos anos 60. Não é? Nós sabemos o que os anos 60 representou. Então nós temos realmente um receio enorme que a gente esteja se encaminhando para um processo desse tipo. Né? Isso seria lamentável e, a bem de verdade, inaceitável. Né? Carlos, vamos torcer para que não é? E que se esclareçam os fatos para a população da melhor maneira possível. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade de tentar transmitir para a população, de uma forma geral, a posição da universidade. Essa universidade pertence a vocês, que são da população. Os seus filhos têm que ter direito e o acesso a essa universidade. Né? Ela foi construída pelos nossos antepassados para que fosse um instrumento de progresso do Estado e do país. Ela pertence a todos nós e ela é paga com o dinheiro dos nossos impostos. Eu conversei com Carlos Barreira Martinez. Ele é presidente do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de BH, Montes Claros e Ouro Branco. Ele veio ao mundo político conversar conosco e manifestar a posição e a impressão da comunidade acadêmica, especialmente da UFMG, frente à ação da Polícia Federal, a operação da Polícia Federal, que foi realizada nesta quarta-feira, que foram feitas 8 condições coercitivas, cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, dentro de uma investigação que a Polícia Federal comanda e que coloca sob suspeição os recursos e a forma como os recursos para o memorial da anistia, memorial da anistia política do Brasil estão sendo usados, que inclusive está sob a responsabilidade da UFMG. Então, essa questão, esse grande imbróglio,
e que surpreendeu a todos. É sobre isso que Carlos veio falar e manifestar a posição da comunidade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.